Olá, meus irmãos e irmãs, tudo bem? Graça e paz, né? Como é bom poder compartilhar da palavra de Deus com os irmãos e saber que Deus tem nos sustentado, né? Tem, com a sua destra forte, tem nos feito estar de pé. Então, o nosso tema de hoje é falar a respeito sobre o tempo, né? Nós sabemos que nesse tempo de quarentena, muitas pessoas dizem que tem muito tempo, outras dizem que tem pouco tempo. Varia, né? Depende das relações. Com isso, nós precisamos debater um pouco sobre como nós temos usado o nosso tempo. E esse é o tema da nossa ministração, da nossa reflexão de hoje. O nosso texto base está lá em Efésios 5, do 15 ao 17, certo? Que diz: tenham cuidado com a maneira como vocês estão vivendo. Não sejam insensatos, mas sejam sábios. Aproveitar ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E diante disso, nós temos vivido tempos difíceis, não é isso? Tempo em que nós não imaginávamos passar. Quem imaginava viver no tempo como esse que nós estamos vivendo hoje? Não é verdade? Para isso, nós vamos debater a respeito de 3 temáticas principais dentro desse nosso tema geral. E dentro de cada temática, nós vamos aperfeiçoando nos subitens. O nosso primeiro tópico é a brevidade do tempo. Nós sabemos que o nosso tempo aqui é breve, não é isso? O nosso tempo, enquanto estamos vivos, é muito pouco comparado à eternidade. Por mais que a gente viva 80, 90, 100 ou mais de 100 anos. E Jó 8,9 já dizia: nós nascemos ontem e não sabemos de nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Então, como é pequeno o nosso tempo aqui. E como nós estamos gastando esse tempo. Como nós estamos usando esse tempo que o Senhor nos deu. E diante disso, nós detalhamos esse tópico em alguns subitens. O primeiro é: o que estamos fazendo com o nosso tempo? Essa é uma pergunta muito importante, que nós precisamos parar para refletir. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? O que nós estamos fazendo? Como nós estamos aproveitando as oportunidades que nos vêm todos os dias? O que nós estamos fazendo com as horas que se passam durante o dia inteiro? Porque nós sabemos que todos os dias tem 24 horas. Por mais que a gente ache que hoje não deu tempo de fazer nada, ou hoje o dia quase não passa, ele continua tendo 24 horas. E o que temos feito? Precisamos também entender que o tempo tem valor. O tempo, ele é valoroso. Por isso que nós precisamos usá-lo e usufruir da melhor forma possível. Não é? Temos que reconhecer que cada instante é um presente de Deus. Cada instante que nós temos enquanto estamos vivos é valoroso. Por isso que nós precisamos entender também que o tempo é um presente de Deus para nós. O tempo é um presente. E o que temos feito com esse presente? E o tempo que nós estamos vivendo nessa terra é momento de comunhão. É o momento de refletirmos a respeito das nossas relações, do nosso relacionamento com o nosso próximo. Uma frase de um certo autor diz: sacrifique qualquer coisa, mas nunca sacrifique o seu tempo de comunhão com o Senhor. O tempo que nós gastamos com o nosso Deus é muito precioso. Precisamos usá-lo. Precisamos ter sabedoria para usar da melhor forma possível. E diante disso nós partimos para o nosso próximo ponto, que é usar o tempo de forma correta. Quando nós usamos esse tempo com sabedoria, nós vamos usá-lo da maneira que Deus se agrada. É nesse tempo que nós entendemos a vontade de Deus e que nós passamos a entender que precisamos ser fortalecidos, levantados, sacudidos e alimentados por a santa palavra de Deus. E é quando nós temos mais tempo que nós devemos gastar para isso. O problema é como nós estamos administrando o nosso tempo. O que nós temos feito com esse tempo que nós temos. Não podemos gastá-lo de forma indevida. Não podemos usá-lo de qualquer forma, impensadamente. Precisamos ter prioridades. E essa é uma palavra muito importante. O que tem sido prioridade nos nossos dias?
O que nós colocamos no início da lista, como nós costumamos dizer. Precisamos viver uma vida que não seja pautada em futilidades. Precisamos ter prioridades, colocar diante de Deus as nossas prioridades. E que Ele seja o Senhor absoluto de tudo isso. E usar o tempo de forma correta é muito importante, já diz lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Precisamos entender que esse tempo deve ser usado da melhor forma possível. A Bíblia nos ensina a usar o tempo de forma correta. A Bíblia nos ensina muito bem como administrar o nosso tempo. Precisamos nos livrar de toda atividade improdutiva que não vai acrescentar em nada em nosso relacionamento com Deus. E entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Devemos investir tempos em atividades produtivas, porque o diabo está todo o tempo querendo nos tragar com qualquer atividade que nos faça perder o foco, olhar para o lado, olhar para o outro e não para Cristo. Por isso que nós precisamos colocar diante de Deus as nossas prioridades, para que a gente possa usar o nosso tempo de forma correta. Não devemos desperdiçar o nosso tempo com bobagens. Não devemos desperdiçá-lo com intrigas. Nem muito menos com o pecado. Mas, acima de tudo, fazer a vontade de Deus. Procurar agradar a Deus através das nossas atitudes, do nosso relacionamento uns com os outros e com o próprio Pai. Mateus 7,7 diz: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. É tempo de buscar a Deus. Usando o tempo da melhor forma, nós vamos adquirir oportunidades de buscar a Deus e buscar fazer a vontade dEle. E já dizia lá em Tiago, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá a todos deliberadamente. Então é tempo de usar o tempo com sabedoria, buscando a Deus cada minuto da nossa vida. Isso pode ser feito através da oração, da leitura da palavra, da vigilância. Porque, como diz o nosso tema, nosso texto base, os dias são maus. Não é isso? Então precisamos entender as oportunidades vindas do Senhor. Outro ponto importante dentro desse segundo tópico é a sabedoria. É uma palavra muito importante que nós precisamos adquirir. Sabedoria. Efésios 5, nosso texto principal, de forma resumida. Tenham cuidado. Isso é para nós, a partir de mim. Tenham cuidado na forma como vocês estão vivendo. Procurem viver como sábios e não de forma insensata. Aproveitem ao máximo cada oportunidade. E mais uma vez, porque os dias são maus. E como nós temos visto, como os dias têm sido difíceis e dolorosos para muitas pessoas. A Bíblia fala sobre remir o tempo. E isso é muito importante, nós percebermos o quão valoroso é remir, priorizar o nosso tempo. E um certo pastor uma vez disse, remir o tempo, olha que interessante, remir o tempo é extrair o melhor de cada oportunidade. Compreendendo as oportunidades que Deus tem nos dado e agarrando com toda força esses presentes que Deus tem nos agraciado, né? E temos que aproveitar essas oportunidades. E a outra palavrinha é justamente essa, oportunidade. Efésios 2,10 diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Usemos o nosso tempo com sabedoria e aproveitemos as oportunidades que todos os dias nos vêm. Agarrar cada oportunidade como se fosse a última. E se for de fato a última? Precisamos ter entusiasmo. Precisamos nos doar uns aos outros, a partir de mim. Precisamos colocar em nossas mãos amor, compaixão e misericórdia para que possamos usar o nosso tempo, sabendo e entendendo as oportunidades. Que estejamos sempre dispostos a doar o nosso tempo para glorificar a Deus. Tudo quanto formos fazer, já diz a sua santa palavra, que seja para glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Em tudo que formos fazer, precisamos dar a nossa contribuição para que o reino de Deus seja glorificado.
que Ele cresça e que nós diminuamos. Que a cada dia o nome do Senhor seja glorificado e usemos o nosso tempo para isso. Precisamos aprender a cuidar. Precisamos aprender a amar, orar, se importar para quem ou por quem está perto de nós. Jesus nos ensina muito bem isso. E o nosso terceiro e último tema dessa ministração é Jesus, o nosso maior exemplo. Jesus é o nosso maior exemplo de vida cristã. Jesus é o nosso maior exemplo de usar bem o tempo. Mateus 9, do 35 ao 38, diz uma pequena passagem de todo o ministério de Jesus. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, pregando e ensinando, levando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas. Estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas que não tinham pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Jesus estava com as suas mãos ocupadas. Jesus se preocupava com pessoas. Jesus amava pessoas. Jesus discipulava pessoas. Então ele é o nosso maior exemplo de serviço cristão. Uma palavra importante: Jesus era produtivo, Jesus era útil. E é isso que nós precisamos aprender. Usar a nossa mão, usar a nossa vida, usar a nossa inteligência, a nossa cabeça, a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma para a glória de Deus. E para isso precisamos ser produtivos, precisamos amar, abraçar e cuidar pessoas. Não é isso? Precisamos ser produtivos. Da mesma maneira que devemos investir o nosso tempo fazendo e agradando a Deus, devemos nos programar para ajudar pessoas, dedicar-nos aos estudos, oração, leitura da palavra, estar com a família, servir a igreja. Devemos fazer coisas úteis. E outro ponto muito importante que nós aprendemos com Paulo: combater o bom combate. Saber que fazendo tudo isso para Deus e para a glória dele não é em vão. 2 Timóteo 4,7, um texto bem conhecido, diz: eu combati o bom combate, completei a carreira que me foi proposta. E Paulo soube viver bem o seu tempo, né? E Jesus, falando de Jesus, é o nosso exemplo. Percorria todas as cidades e povoados, ensinando e pregando. Jesus fez a sua imagem refletir. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então estamos aqui para fazermos exatamente o que Jesus fez. Nos assemelhemos a Ele. Ele é o nosso maior exemplo. E aí, assim como Paulo, que nós possamos dizer: Senhor, eu tenho convicção de que o tempo que o Senhor me deu aqui na terra, eu usufruí para a tua glória, para o teu reino. A qualidade da nossa vida é medida pela nossa doação e não meramente pela nossa duração. Não devemos esperar o dia de amanhã para fazer o que tem que ser feito hoje. E assim nós encerramos esse tópico com um ponto muito importante. O tempo é hoje e o tempo é agora. Nós não podemos deixar para fazer amanhã o que nós podemos fazer hoje. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia pode trazer. Provérbios 27:1. Irmãos e irmãs, não adiemos as nossas atividades. O que nós temos para fazer, façamos hoje. Porque nós não sabemos se o amanhã virá. O amanhã é utopia, o amanhã é imaginação. Viva cada dia. Preste atenção nessa frase, que eu refleti muito sobre ela. Viva cada dia para o Senhor como se fosse o último. E uma frase muito importante de um certo autor, ele diz: viva de tal forma que ao chegar no dia da sua morte, não tenha mais nada para você fazer a não ser morrer. Jim Elliot. E encerrando esse momento, gostaria de trazer um versículo para vocês, para nós meditarmos. Amados, 2 Pedro 3,8 diz: amados, não ignoreis uma coisa: para Deus, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Irmãos, irmãs, como é bom compartilhar a palavra de Deus com vocês. Que a gente cresça no amor do Senhor e que a gente possa ter sabedoria
e usar o nosso tempo para glorificar o único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Deus abençoe, que Jesus seja glorificado na nossa vida. Amém.